verdadeiros hebreus parte 3. Hebreuísmo da África. Naquele dia, Yah tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que foi deixado, de Ashur, Assíria, de Mitzraim, Egito, de Patros, superior e inferior do Egito, de Cuxi, Etiópia, de Elam, de Shinar, Senar, de Amad, e das terras do mar, Jamaica, Haiti, Cuba, etc. Isaías 11:11. Em primeiro lugar, muito hebreuísmo ou costumes hebreus foram descobertos nos costumes da tribo Ashanti. Em seguida, foi encontrada uma impressionante semelhança entre o significado das palavras Ashanti e o significado das palavras hebraicas equivalentes. Finalmente, o ser supremo dos Ashanti deu forte indicação de ser o Yah do Antigo Testamento. Foi realmente surpreendente como muito hebrevismo, real ou pelo menos aparente, encontrava-se entre as tribos não muçulmanas. Extraído do livro Hebreuísmos da África Ocidental, por Joseph J. Williams, escrito em 1930, páginas 22 e 23. É um fato histórico comprovado que a grande maioria dos escravos que foram trazidos para as Américas, Norte, Sul e Central, veio da África Ocidental, embora uma minoria tenha vindo da África Oriental. As tribos do Oeste Africano, de onde nossos antepassados foram retirados, têm muitos costumes hebreus antigos em sua cultura. Os Kafir, Grebu, Maribuco, Mavumba, Accra, Fanti, Eikin, Yorubá, Congo e Ashanti são apenas alguns dos muitos países do Sub-Saara que se dedicam a antigos rituais israelitas. Tais rituais incluem circuncisão, a divisão das suas tribos em 12, aspersão de sangue nos umbrais da porta, casar com a mulher de seu irmão após a morte, separação e purificação após o parto, ritos de purificação durante o parto, impureza durante a menstruação, celebrações da lua nova. Entre a tribo Ashanti, o sacerdócio é hereditário a uma determinada família que tem pouca ou nenhuma posse, está isenta de todos os impostos, é suprida com alimentos e aconselha o rei. Compare isso com os levitas do antigo Israel e você verá que ambos têm exatamente o mesmo costume. O nome Ashanti é de origem hebraica. Asha era o nome de uma cidade situada na Judeia, no sul de Israel. Josué 15, 42 e 19, 7. 1 Crônicas 4, 32 e 6, 59. E o final desta palavra significa povo ou raça. A palavra Asha, em hebraico, significa cidade em chamas ou brandos. Portanto, Ashanti significa o povo de Ashan ou o povo da cidade em chamas. Esta foi a referência à cidade de Ashan depois que os romanos a destruíram, em 70 S. Em um livro muito informativo, intitulado Hebreuísmo da África Ocidental, por Joseph J. Williams, ele dá a descrição detalhada dos costumes hebraicos de muitas das tribos do Oeste Africano. Estas são as tribos que eram as principais fornecedoras de escravos durante o tráfico negreiro, e estas são as tribos das quais a maioria dos hebreus no Oeste são descendentes. Vou apresentar alguns trechos de seu livro, e isso deve ajudar a convencê-lo de quem são os verdadeiros israelitas. Nota: devo dizer aqui que este livro foi escrito em 1930, e é o autor que cita alguns autores brancos racistas, de 1700. Ele também faz alguns comentários equivocados, enquanto ele tenta descobrir como tanto estilo de vida e cultura hebraica chegou à África Ocidental. Ele saberia a resposta se ele conhecesse as profecias. Mas, mesmo assim, ainda há uma série de informações úteis contidas em seu livro. Página 22. Em primeiro lugar, muito dos costumes dos hebreus foram descobertos nas tribos dos Ashanti, e também em muitas das palavras Ashanti foram encontradas enormes semelhanças com as equivalentes em hebraico. Finalmente, o ser supremo dos Ashanti dá uma forte indicação de ser o mesmo Yah do Antigo Testamento. Página 23. É também surpreendente quanto hebrevismo real ou apenas aparente foram encontrados entre as tribos não muçulmanas. Página 52. Em ambas as palavras Ashanti, e no hebraico, o som das vogais tradicionais é de igual importância para dar verdadeiro sentido às palavras. Página 56. Mesmo na conjugação dos verbos, os Ashanti prefixam os pronomes pessoais aos verbos. O mesmo também encontramos no imperfeito hebraico. Página 61. É difícil enumerarmos todos os costumes e práticas que fazem conexão entre os antigos hebreus e os Ashanti.
Por exemplo, os Ashanti praticam a lei mosaica do casamento intratribal, que foi descrita expressamente para preservar a herança das filhas na tribo e na família por parte dos pais. Livro de Números 36:12. Encontramos também uma série de semelhanças entre as tribos Ashanti nos dias atuais. Também o casamento entre primos, característico dos últimos, são estritamente semelhantes àqueles das filhas de Zelofiade que se casaram com os filhos de seu tio, parte paterna. Números 36:2. Novamente, a preservação de certos nomes na família é muito comum entre os Ashanti, assim como era comum entre os hebreus, como nos é mostrado no caso de João Batista, quando foi feita a objeção de que não existe nenhum parente que é chamado por este nome. Lucas 1:61. Página 62, assim também como a simplicidade da cerimônia do casamento entre os Ashanti e a parte distintiva que o vinho representa nas cerimônias, nos faz lembrar os antigos israelitas. Página 63, não somente na cerimônia própria do casamento, mas também após, existe uma forte semelhança entre os Ashanti e os hebreus. Como por exemplo, por um período de 8 dias após o nascimento da criança, a mãe Ashanti é considerada impura. E somente ao 8º dia na neteia que a criança recebe o seu nome próprio, e quando completa os 40 dias, outra cerimônia tem de ser observada. Em tudo isso nos traz à lembrança os costumes dos hebreus. Mais adiante também temos a mulher Ashanti em seu período menstrual, e sua retirada para a cabana. Quando observamos isto, até parece que estamos lendo uma página copiada do livro de Levítico, 15 e 19, 20. E também o sistema dos Ashanti para prevenção, impurezas, nos traz à mente constantemente as práticas similares comuns entre os hebreus. Página 66. De uma certa maneira, há alguns elementos culturais entre os Ashanti e os antigos hebreus, assim como a prática do culto, as danças religiosas, o uso do amém, valores das vogais, sistema patriarcal, simbolismos paralelos de autoridade em banquetas e tronos, endogamia, casamentos entre primos, nomes familiares, exogamia, simplicidade nos rituais do casamento e a representação que o vinho tem nas cerimônias, purificações após o nascimento dos filhos, reclusões menstruais, abluções cerimoniais e palavras aparentemente herdadas de origem hebraica. Página 70, eles escrevem Yah, os atributos de onipresente, onisciente e invisibilidade, entre a crença deles, está que ele governa todas as coisas por providência. E por ele ser invisível dizem que é impossível fazermos uma representação dele. Do outro lado eles têm multidões de imagens de seus deuses ídolos que eles alegam que são subalternos ao Supremo Yah. Página 72. Pelo fato dos hebreus terem desrespeitado o culto a Yah, eles caíram em várias formas de idolatria. Captain Hartley fez um paralelismo entre os Ashanti, aonde Bosnan notou que eles creem em um ser supremo rodeado por inúmeros deuses ídolos. Página 78. Existe um provérbio muito comum entre os Ashanti que diz: nenhum sacerdote olhará a face de seu Deus e viverá. Isto soa como se fosse um eco da advertência que Yah fez a Moisés no Monte Sinai. Você não poderá ver minha face, porque ninguém há que me veja e viva. Página 82. O peitoral da figura central, o arauto, Tozene, que é chamado por Stanley de o pregoeiro, é muito semelhante ao peitoral do sumo sacerdote entre os antigos hebreus, com as divisões em 12 partes. O turbante do arauto, também com seu disco de ouro na frente, satisfaz a descrição do Misnefé, como aparece na enciclopédia judaica. A tiara, ou talvez um turbante na fronte onde tinha uma placa de ouro com a inscrição Santo, separado, para Yah. No entanto, a divisão do peitoral em 12 partes, assim como a tiara na cabeça com um disco de ouro na frente, certamente, são distintos do hebreuísmo. Página 83. O mito Ashanti manifesta estágios progressivos da presença de Yah entre os hebreus como, por exemplo, a sarça ardente, o Sinai e a aliança, que estabeleceu a nação como povo escolhido de Yah. A shofar é uma trombeta feita de chifre de carneiro. Foi usada no antigo Israel para anunciar a reunião do povo para diferentes eventos, como a guerra. Josué 6, 4, 5, 7 Coanim levarão 7 shofar de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os Coanim tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a shofar de chifre de carneiro, ouvindo o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si.
Estas são apenas algumas das várias comparações feitas por Joseph Williams, em apenas uma das tribos de onde os negros do Ocidente são descendentes. Seria um longo processo se fôssemos incluir todas as tribos da África Ocidental que têm cultura hebraica. Atualmente, toda a África está aglomerada em uma só, o que significa que todas as pessoas de pele negra têm a mesma cultura, costumes, etc. E em consequência disso, todo esse hebraísmo passou despercebido pelo mundo em geral. A maioria dos costumes que nos são ensinados como sendo cultura tradicional africana, são traços culturais que podem ser encontrados nos primeiros 5 livros da sua Bíblia. Na narrativa do escravo Laodiceano, ele conta como seus costumes nativos são paralelos aos costumes hebreus encontrados nas Escrituras, dizendo: assim como os israelitas em seu estado primitivo, nosso governo também era conduzido pelos nossos chefes ou juízes, os nossos sábios, e os anciãos, e o chefe de família conferia uma autoridade similar sobre a sua casa, família, como aquilo que é atribuída a Abraão e os outros patriarcas. A lei de retaliação prevaleceu quase que universalmente entre nós, assim como entre eles, e até mesmo a sua crença parece ter derramado sobre nós um rastro de sua glória, embora apenas algumas partes e em algumas passagens, ou eclipse pela nuvem através da qual o tempo, a tradição e a ignorância devem ter desenvolvido, porque praticávamos a circuncisão, creio eu, que era um rito peculiar àquele povo. Tínhamos também os nossos sacrifícios e holocaustos, as nossas lavagens e purificações nas mesmas ocasiões que eles tinham. Por fim, vim parar em um país, no qual os habitantes diferem muito de nós em todos esses detalhes. Fiquei muito impressionado com esta diferença, especialmente quando eu encontrei pessoas que não se circuncidavam. Em um artigo de William Levy Ocean-Ajubo, que é membro da tribo Madi no país do Sudão, ele conta os costumes hebreus entre a sua e as outras tribos do Sudão, dizendo: quando as pessoas pensam em judaísmo na África Negra, elas imaginam os chamados falachas, Beita e Israel, judeus etíopes que mantiveram o essencial do judaísmo bíblico, apesar de terem sido geograficamente isolados de outros judeus por milhares de anos. Os falachas são, na verdade, a ponta do iceberg. O judaísmo veio para a África muito antes do Islã, ou mesmo do cristianismo. Os hebreus têm estado na África centenas de anos antes do êxodo do Egito. Tão influente foi o antigo judaísmo no Oriente da África que os antropólogos desenvolveram um método para saber se uma certa tribo ou povo tem raízes hebraicas. O teste era feito da seguinte forma: se os homens eram circuncidados a partir da idade de 1 ou menos. Eu sou do sul do Sudão, região onde se concentra a maior parte cristã africana do Sudão, que tem sido dominada por árabes, muçulmanos do norte, em Khartoum, capital do Sudão, e 2 graus maior cidade do país. Eu sou de uma tribo chamada Madi, e embora não retenhamos o judaísmo, assim como fazem as tribos dos falachas, nossos vizinhos da Etiópia, fico admirado quando eu olho para trás e penso que no passado, muitos dos nossos costumes parecem ter vindo das escrituras hebraicas. Entre os cristãos e não cristãos, todos adoravam ao único Criador. Assim como no livro do Levítico, sacrifícios de sangue foram oferecidas como expiação pelos nossos pecados. Os piores pecados exigiam o sacrifício de uma ovelha, abaixo desses de uma cabra, e os pecados menores de uma galinha. Um grupo hereditário de anciãos ou sacerdotes decidiam qual animal a ser sacrificado e presidiam essas e outras cerimônias. Leis dietéticas eram praticadas, certos animais eram impuros e não podiam servir de alimento. Lavagem cerimonial de mãos era necessária quando saíamos de casa. Certos dias do ano foram separados como santos. Nesses dias, tudo era dedicado ao Altíssimo que perdoa os pecados. Os Madi também usavam um chifre de carneiro, bila, para convocar o povo para diversos fins. Meu pai, que era um ancião hereditário, muitas vezes toava o bila para reunir o povo para uma cerimônia ou para discutir assuntos importantes. Quando um homem morria, seu irmão se casava com a viúva. Isso está em Levítico, e também está embutido na cultura Madi, assim como o costume do resgatador, encontrados no livro de Ruth, em relação ao casamento dela com Boaz. Ruth 4:7 diz que este era outrora o costume em Israel, o resgate e a transferência de propriedade se tornavam definitivos quando uma das partes tirava uma de suas sandálias e entregava ao outro. Isto é exatamente o que os Madi faziam quando eu era criança. Ainda no artigo de William Levy Ocean-Ajubo, ele diz:
Todos os homens são circuncidados, como eu fui. Quando eu era criança, eu não sabia que estes eram costumes hebreus. Só quando comecei a estudar a Bíblia que a ligação ficou clara. A maioria das tribos que praticam esses costumes não sabem o que significa hebreuísmo, pois eles só sabem que estas são as práticas de seus próprios antepassados. Em outro artigo de George Listlau, intitulado Raízes Judaicas na África, ele dá detalhes sobre os hebreus na África Ocidental, dizendo: reivindicações da presença histórica de comunidades judaicas em certas regiões da África, geralmente no oeste e sul da África, parecem até esotéricos quando mencionadas pela primeira vez. Esta presença não existe apenas desde alguns séculos, mas podemos traçá-las até os tempos bíblicos. É claro que, em duas áreas comunais do continente africano, permaneceu uma presença firmemente reconhecida da história e experiências judaicas na África do Norte e no Egito, Etiópia. A presença judaica no Egito e no antigo reino de Cush são descritos no livro de Êxodo. No entanto, mesmo após o êxodo do Egito e seu assentamento na terra de Israel, as tribos judaicas conservaram certas características nômades que se refletem em toda a sua história. Por exemplo, nos séculos 9 e 10, os reis Davi e Salomão procuraram expandir a influência judaica do comércio em todo o Mediterrâneo, incluindo o norte de África, o Egito, a Península Árabe e o Corno da África, bem como a Pérsia. Frequentes comércios deste tipo eram promovidos, e colonizações foram organizadas em cooperação com os cananeus e os vizinhos do reino de Tiro. Esses reinos, muitas vezes deram apoio militar para o sucesso dessas colonizações, o que levou à criação de assentamentos judaicos numerosos por artesãos e comerciantes por todas essas regiões. Mas a subsequente dispersão e a influência dos hebreus os levou, cada vez mais, para o interior do continente africano, áreas menos extensamente conhecidas. Pressionado pelos conflitos regionais, os hebreus se estabeleceram como comerciantes e guerreiros no Iêmen, no Corno da África, Egito, no reino de Cush, Núbia, nos assentamentos púnicos do norte da África, Cartago e Velubilis, e áreas atualmente abrangidas pela Mauritânia. Outros imigrantes seguiram estes primeiros colonos hebreus para o norte da África após a conquista dos israelitas pela Assíria no século 8, e novamente, 200 anos depois, quando Jerusalém foi conquistada pelos babilônios, levando à destruição do primeiro templo. Este evento catastrófico não só levou muitos hebreus ao exílio na Babilônia, mas também contribuiu para o estabelecimento de comunidades exiladas em torno do Mediterrâneo, incluindo o norte da África. Vários grupos nômades hebreus também começaram a cruzar a fronteira do Saara, partindo da Núbia e do antigo reino de Cush. A presença judaica na África começou a se expandir significativamente no segundo e terceiro séculos da era cristã, que se estende não só para o deserto do Saara, mas também, descendo ao longo da costa oeste africana, e possivelmente também para algumas tribos bantu da África Austral, onde cerca de 40 mil membros da tribo Lemba ainda reivindicam raízes hebraicas. Os nomes das antigas comunidades judaicas do sul das montanhas Atlas, muitos das quais existiam bem em tempos de renascimento, pode ser encontrado em documentos em arquivos da sinagoga no Cairo. Além disso, hebreus, árabes e cristãos citam a existência de dirigentes hebreus de certos grupos tribais e clãs que se identificam como hebreus espalhados por toda a Mauritânia, Senegal, Sudão Ocidental, Nigéria e Gana. Entre os notáveis historiadores árabes, referindo-se à sua existência são Ibn Khaldun, que viveu no século XIII, uma autoridade respeitada na história berbere, o famoso geógrafo Al-Idrisi, nascido em Ceuta, Espanha, no século XII, que escreveu sobre hebreus negros no oeste do Sudão, e o historiador e viajante do século XVI, Leon Africanus. Leon Africanus, mais tarde, se converteu ao catolicismo, mas manteve-se interessado em comunidades hebraicas que ele encontrou durante as suas viagens na África Ocidental. Algumas evidências também podem ser derivadas de sobreviventes tradições tribais de alguns grupos étnicos africanos, incluindo links para antepassados bíblicos, nomes de localidades, e cerimônias com afinidades em práticas rituais judaicos. Além disso, os escritos de vários historiadores modernos do oeste africano, e duas anedotas pessoais indicam que as memórias de um passado histórico hebreu influente da África Ocidental continuam a sobreviver. Beita e Israel. No leste da África, no país de Etiópia, viveu um povo chamado Beita Israel, que significa a casa de Israel. Estes irmãos e irmãs alegam ser descendentes da tribo israelita de Dan,
que foi uma das 12 tribos de Israel. Beta Israel tem a pele negra, assim como os verdadeiros israelitas. Eles receberam o nome de Falachas, que significa estranho ou estrangeiro. Beta Israel não é indígena para o país da Etiópia, é por isso que eles são chamados de estranhos por parte dos habitantes daquela terra. Sabemos que, há muito tempo, os israelitas se misturaram com os etíopes. Por exemplo, Moisés casou-se com Zípora, que era etíope, e teve 2 filhos com ela. A prática do hebreuísmo em Beta Israel é bem semelhante à dos israelitas bíblicos. Há um erro evidente na história de Beta Israel. Eles dizem pertencer à tribo de Dan, que foi cortada das 12 tribos de Israel, mas dizem que são descendentes do rei Salomão, com a rainha de Sabá. Acontece que Salomão não pertencia à tribo de Dan. Ele era filho do rei Davi e pertencia à tribo de Judá. Alguns acreditam que os hebreus da Etiópia não são verdadeiros israelitas. Para saber se eles realmente são, nós temos que usar a marca de identificação. Nós temos que comparar as suas condições de vida ao que está escrito em Deuteronômio 28, 15, 68 e Levítico 26, 14, 46. Em 1985, uma guerra civil foi travada na Etiópia, o que trouxe a morte e fome. O governo israelense, do moderno Estado de Israel, decidiu trazer estes hebreus ao Estado de Israel no que eles chamaram de Operação Moisés. As condições de vida de Beta Israel era deplorável. O governo israelense observou que se Beta Israel não fosse levado da Etiópia, não iria sobreviver como um povo. Para que os israelenses permitissem Beta Israel no moderno Estado de Israel, tiveram de se converter ao judaísmo. Isso foi imposto sobre eles, não tinha escolha. Ou se convertiam ou ficariam na Etiópia e morreriam. Eles decidiram se converter ao judaísmo e agora são chamados de judeus. Como eu disse, para saber se eles são realmente israelitas, temos de ver se eles estão sofrendo as maldições. Desde que chegaram a Israel, eles foram trazidos para baixo, muito baixo. Eles estão sendo tratados da mesma forma como somos nas Américas. Beta Israel é chamado de sub-raça em Israel. Beta Israel é marginalizado e tratado como um estranho em sua própria terra. Yah disse que isto aconteceria. Jeremias 14, 8. Ó esperança de Israel e Redentor seu no tempo da angústia, por que séries como estrangeiro na terra e como viandante que se desvia para passar a noite? Isaías 1:7. A vossa terra está assolada, as vossas cidades, consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. Os Lemba da África do Sul. Na África do Sul, reside um outro grupo de israelitas conhecidos pelo nome de Lembas. Os israelitas Lemba dizem que deixaram Israel e migraram para a África do Sul cerca de 3.000 anos atrás. Eles são cerca de 300.000, e dizem que há mais deles ao longo da costa leste da África. Os Lembas são separados das tribos indígenas localizadas na África do Sul. Recentemente, um teste genético foi feito nos Lemba para ver se eles são israelitas. Estes testes têm comprovado que os Lemba têm a mais alta concentração do fator genético do que todos os outros grupos judeus Alashic. Isso é relatado em um artigo intitulado Decodificando o Sacerdócio, de Peter Schber e Logan Jane, no Jerusalém Report, edição de 10 de maio de 1999. Assim como Beta Israel, a prática do hebreuísmo Lemba não é como o judaísmo tradicional. É mais bíblico, mas infelizmente, eles estão tendo uma influência dos judeus. Os judeus estão tentando lhes converter ao judaísmo. Aqui está um trecho de um discurso de um israelita Lemba. Shalom Aleichem. Obrigado por me dar esta oportunidade de falar para vocês. Alguns de vocês podem já estar familiarizados com o assunto que vou discutir, mas se você não estiver, então vamos trabalhar por isso juntos. Como dito por meu pai, e pai de seu pai, e seu pai, o pai de seu pai, e muitos mais antes deles, aproximadamente 2.500 anos atrás, um grupo de judeus deixou a Judéia e se estabeleceu no Iêmen. A tribo era liderada pela casa de Buba, e somos informados de que este movimento foi o de facilitar o comércio. No Iêmen que se estabeleceram em um lugar e construiu uma cidade chamada Sena. Eles ficaram, então, conhecidos como Bazena, ó povo de Sena. Como as condições tornaram-se desfavoráveis, e não sendo um historiador,
Não posso te dar detalhes exatos sobre o que correu mal, mas deixe-me apenas dizer que não podia mais chamar de lar Iêmen. A casa de Amizi assumiu a liderança e levou a população de toda a África. Uma vez na África, a tribo foi dividida em duas seções, um grupo estabelecido na Etiópia, e o outro grupo foi para o sul ao longo da costa leste. Eles se estabeleceram no que hoje é conhecido como a Tanzânia, Quênia, e construído Sena II. Aqui eles prosperaram e cresceram em números. Receio que o Bitbug viajou mais uma vez, e eles estavam em movimento. Um pequeno grupo passou e se estabeleceu no Malawi e no Quênia. Seus descendentes ainda são residentes nesses países até hoje, e são geralmente conhecidos como Beamevene, senhores da terra. O grupo restante, sob a liderança da Casa de Bacali, mudou e se estabeleceram em Moçambique. Aqui eles construíram Sena III. Ainda hoje, Abazenas são encontrados em Moçambique. Depois de muitos anos, parte da tribo, agora sob a liderança de Seremane, que é a casa a qual eu pertenço, se deslocaram mais para o sul, para se estabelecer em Xiramba no que é conhecido hoje como Zimbábue. Eles eram conhecidos como Bealemba. Nosso povo ainda vive lá até hoje. Alguns da tribo se moveram para o sul outra vez, e acabaram por se instalar na África do Sul, Venda, Louis Trichardt, Petersburg e Tsanen. Esta história é contada a todas as crianças lembra a partir do momento que elas são capazes de compreender. É dito para que possamos saber de onde viemos, quem somos e como vivemos. Ela é contada e deve continuar a ser dita, escrita de forma que as gerações futuras não sejam perdidas novamente. Eu acredito nisso, oh yeah! Meu pai me disse, e agora a prova científica para aqueles que não acreditam. Os Koanim, sacerdotes, lembra, possuem gene em seu cromossomo Y, a partir de trabalho realizado por Jenkins Spurgly, Wits University. Cremos em um só Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Com o tempo, devido a certas circunstâncias, alguns lembas foram batizados como cristãos. 2. Um dia por semana é considerado santo. Neste dia nós louvamos e agradecemos a Ele por cuidar de nós. Ensinamos nossos filhos a honrar suas mães e pais. Circuncisão, nós circuncidamos todos os nossos machos. Costumava ser feito em casa por anciãos escolhidos. O macho é circuncidado na idade de 8 anos. Hoje em dia, alguns o fazem nos hospitais. Há um movimento forte para voltar a fazer isso em casa. Muitos estudiosos já tinham conhecimento da cultura bíblica, encontrada em todo o continente africano, mas eles nunca fizeram a ligação entre as maldições e profecias de Deuteronômio 28 e Levítico 26. Entretanto, elas se encaixam perfeitamente. Se eles conhecessem todos os mistérios sobre os hebreus bíblicos, tudo ficaria mais claro. É fato conhecido que desde a época do tráfico negreiro, todos os povos da costa ocidental da África eram hebreus. Os primeiros missionários cristãos, que deixaram Portugal e foram para a África Ocidental tinham que ter conhecimento de aramaico e hebraico. O aramaico é um idioma semelhante ao hebraico. Alguns dizem que foi falado pelos hebreus a partir do primeiro século da Era Comum, mas em tempos mais antigos, antes mesmo de falar o hebraico, os hebreus já falavam, não este aramaico que conhecemos hoje, com influência da Babilônia, mas um aramaico mais puro. Em 1500, Sir John Hawkins, um comerciante de escravos inglês, se comunicava com seus cativos, que mais tarde se tornaram escravos, na língua hebraica. Na verdade, quando ele veio pela primeira vez para a costa da África Ocidental, a primeira coisa que ele disse ao povo foi Shalom, uma palavra hebraica que significa plena paz. Os escravagistas sabiam quem os escravos eram de fato. Este foi um dos motivos pelos quais eles mudaram toda a nossa cultura, crença, história e nomes. Seria impossível nos manter como escravos e nos tratar desumanamente, e ainda obterem altos preços pelas nossas escrituras sem ocultar a nossa verdadeira identidade. Enquanto os escravos trabalhavam nas plantações, isso desde antes do sol nascer até depois do sol se pôr, eles cantavam canções que agora são conhecidos como negros espirituais. Nestas canções eles mencionavam Moisés, Jerusalém e Canaã, e a terra de Israel. Nas plantações, os escravos cantavam canções que falavam de Jerusalém, da terra de Israel, do cativeiro na Babilônia, de Canaã e de Moisés, antes dos senhores de escravos introduzi-las em seus livros de cânticos da KJV, ou outros do cristianismo. Se os escravos não eram israelitas,
como é que eles tinham conhecimento destas canções com temas bíblicos? Quando os negros foram trazidos para as Américas, os senhores de escravos nem achavam cabível nos ensinar o cristianismo porque, se eles o fizessem, teriam que reconhecer que éramos seres humanos, e que era algo que eles não podiam fazer. Após algum tempo, os senhores de escravos decidiram ensinar ao nosso povo algumas coisas sobre o cristianismo, mas eles só ensinavam sobre o Novo Testamento, assim como muitos cristãos continuam a fazer hoje. Os proprietários de escravos proibiram os escravos de ler ou ouvir os livros do Antigo Testamento, assim como Êxodo e outros, porque era nossa história e eles queriam que esquecêssemos nossa história para que perdêssemos nossa identidade. Eles queriam que nossa história fosse apagada. Mais tarde, quando os primeiros israelitas que chegaram aqui já haviam morrido, e os que viviam, na época, já não tinham noção de quem eram, pois nossa história foi sendo esquecida com o tempo. Aquelas primeiras canções de escravos tinham muito a ver com o livro das memórias, Velho Testamento, como por exemplo, Let my people go, deixa meu povo ir, my home is over Jordan, minha casa é para lá do Rio Jordão, swing low sweet chariot, e outras. Os escravagistas não ensinavam essas canções aos escravos. Na verdade, em algumas regiões, era até proibido cantar as canções de escravos, assim como era proibido, por lei, ensinar um escravo a escrever e ler, principalmente as escrituras, porque eles temiam que tocássemos em alguma raiz histórica sobre a nossa verdadeira identidade. Nosso povo cantava sobre algo que lhes era muito familiar, a história do Tanakh, o livro das memórias, erroneamente chamado de Velho Testamento, uma história que se tornar a tradição oral passada de uma outra geração. A canção de escravos muito conhecida chamada Kumbaya, é hebraica e significa vem aqui Yah ou passe por aqui Yah. Yah é uma forma abreviada do nome do Criador em hebraico. O livro de Salmos contém muitos versos onde o Criador é chamado pela forma poética Yah. Se os escravos não eram hebreus, então, como é que eles sabiam sobre Yah, Moisés, Rio Jordão, Canaã, Jerusalém, Israel, o cativeiro na Babilônia, e todos os outros temas hebreus, se eles não podiam ler ou ouvir nada referente à Bíblia, muito menos sobre as escrituras sagradas hebraicas? Mais uma canção de escravos, Let my people go, go down Moses, deixe meu povo ir. Se você ler qualquer livro sobre a escravidão nos Estados Unidos, você vai ver que os escravos não chamavam seus senhores mestre, e sim de massa. Fomos ensinados que os escravos falavam um inglês quebrado e que por isso, eles pronunciavam massa ao invés de master. Isso não é toda a verdade. Massa é uma palavra hebraica que significa fardo, opressor. Dicionário Strong, concordância 4853, 4854. Aqueles senhores de escravos colocavam fardos pesados sobre os hebreus, por isso os escravos os chamavam de massa. Esta sim é a grande verdade. Eu espero que você tenha sido abençoado com a compreensão destas coisas que eu apresentei. De maneira nenhuma estamos distorcendo as escrituras e nem somos racistas. Esta é uma verdade que há muito tempo ficou oculta e que foi esquecida.